Fazer o quê, né? Pessoal, beleza? Animados para mais uma batalha no Provimento 61? Vambora, boa, essa é a determinação que a gente quer. Ótimo. Pessoal, na aula passada a gente foi até o artigo 156 do provimento e a gente cuidou ali, inclusive, de atos mais extremados do oficial, que seria, inclusive, a figura da prisão, não é isso? Partindo da premissa ali, da dívida em relação a alimentos e tal. E agora nós vamos enfrentar o artigo 157 do provimento, nessa nossa sequência de garimpagem de dispositivos possíveis de cobrança. Compadre, vamos na batalha. Caberá ao oficial de justiça verificar, dentro de 24 horas do recebimento do mandado. Senhores, 3 estrelinhas no artigo 157, por favor, ok? Porque nós estamos lidando aqui com um ato seu que é essencial, com um prazo determinado. Então, 3 estrelinhas nesse artigo 157 do provimento 61, vamos de cima e embaixo nele. Caberá ao oficial de justiça verificar, dentro de 24 horas do recebimento do mandado, se está dentro dos limites da sua região de atuação. Lembrando que não haveria licitude para a prática de ato, não é isso? Fora desse limite seu enquanto oficial. 2. Se contém os documentos que devem acompanhá-lo. Hoje, gente, isso é muito interessante, porque eu tenho chamado a atenção de vocês durante o curso regular, não o pessoal só que está fazendo isolado do provimento 61, mas durante o curso regular eu tenho insistido com vocês o seguinte: não basta que você saiba aquilo que você vai fazer, você tem que saber também o que seu mandato tem que ter, porque é função sua, inclusive segundo o provimento 61, conferir se o escrivão lançou todos os dados, não é isso? Se os documentos que estão acompanhando o mandato estão corretos. Então, por isso que muitas vezes eu fico insistindo ali naqueles atos de composição dos mandados, do que deve conter, justamente por causa dessa preocupação. Você tem essa obrigação. E do recebimento do mandato, de novo, provimento 61, você tem que verificar se está dentro dos limites, se contém os documentos que devem acompanhá-lo, se expedido em conformidade com o artigo 165 desse provimento, chegaremos lá, se contém os requisitos do 1 a 4 do artigo 142, faz em casa a linkagem, por favor. Se consta o prazo de defesa, nos termos do artigo 225 e 285 do Código de Processo Civil. Então, você recebeu o mandado, senhores, prazo de conferência. E esse prazo é curtinho, esse prazo é prazo de 24 horas, para ver se o mandado que você vai cumprir realmente contém todos os dizeres, todos os documentos estão ali. Parágrafo único, por favor. Na ocorrência de desconformidade aos incisos 1 a 5 do caput desse artigo, o oficial devolverá o mandado à central, mencionando o ocorrido dentro do mesmo prazo de 24 horas, sob pena de ser responsabilizado disciplinarmente. Vamos lá? Quantas estrelinhas eu pedi nesse 157? 3, acrescenta mais 2. Ok? Então, com bastante fé nesse artigo 157, lembra, você tem essa obrigação oficial de fazer a devida conferência, e se tiver devidamente correto, tá beleza, vai lá e cumpre. Qualquer deficiência, você devolve prazo 24 horas da central de mandados. É outras 24 horas? Dentro do mesmo prazo. É 24 horas para a conferência, dentro desse prazo de 24 horas detectou a deficiência, você devolve. Ok? Sob pena de responsabilidade sua, sob pena de você responder administrativamente por esse não cumprimento desse prazo. E quer saber? São bastante exigentes com vocês, oficiais de justiça. Há uma cobrança de prazos ali, a central de mandados, pessoal, fica em cima de vocês mesmo. Então, por favor, julgou de novo. Eu quero muita atenção nesse artigo 157, dá umas 10 lidas nele. 158. Nos processos de execução, em que os devedores residirem em endereços diversos, será respeitada
para fim de distribuição de mandatos à região correspondente ao endereço de cada devedor. Senhores, mesmo que não tivesse escrito isso no 158, a gente já teria esse entendimento, não é isso? Porque a gente já percebeu que o provimento restringe a sua atuação enquanto oficial dentro da sua região, ok? 158 de novo. Execução, devedores residirem em endereço diverso, pode julgar aqui. Será respeitada a região correspondente ao endereço de cada devedor. Efetivada a citação, o mandado deverá permanecer em poder do oficial de justiça durante o prazo legal. Que raio de prazo legal é esse? Quantos dias? O som do silêncio me preocupa. Vou perguntar de novo. Efetivada a citação, execução, galera. Efetivada a citação, o mandado deverá permanecer em poder do oficial de justiça durante o prazo legal de 3 dias. Porque lembram do artigo Código de Processo Civil 652? Pode julgar. O oficial, o executado, será citado para no prazo de 3 dias efetuar o pagamento da dívida, não é isso? Não efetuando o pagamento, munido da segunda via, o oficial vai e faz penhora. Então, senhores, o que a gente está lendo aqui é essa correspondência. Efetivada a citação lá na estrutura da execução, o mandado deverá permanecer em poder do oficial de justiça durante o prazo legal. Decorrido o prazo referido no parágrafo 1º desse artigo, o oficial de justiça verificará na secretaria do juízo, vai até o escrivão, chega na secretaria, se identifica, cara crachá, beleza? O cara não tem obrigação de conhecer você, e fala, estou com esse mandado em mãos aqui do processo tal. Já passou o prazo de 3 dias? Ele já pagou? Não pagou? Porque se não pagou, agora você vai lá e vai fazer o ato de penhora. Pegaram como uma dinâmica simples, senhores? Aquilo que, para quem está na turma regular, quem está fazendo a execução com a gente, nós já tivemos a oportunidade de discutir. Então, parágrafo 2º. Decorrido o prazo referido no parágrafo 1º desse artigo, o oficial de justiça verificará na secretaria do juízo se houve o pagamento ou oferecimento de bens à penhora, caso em que o mandado será imediatamente devolvido. Na hipótese de não terem os devedores quitado a dívida ou oferecido bens à penhora, o oficial de justiça prosseguirá no cumprimento do mandado, procedendo à penhora de bens, a respectiva intimação das partes, avaliação e registro quando for o caso. Senhores, execução, está aqui a dinâmica. Citou, aguardou prazo de 3 dias, vai na secretaria, pagou, ofereceu bens, beleza, devolve o mandado. Se não houve o pagamento dentro desse prazo de 3 dias, nem oferecimento de bens, munido da segunda via do mandado, você vai fazer o ato de penhora, avaliação, e aproveita e já intima o cidadão, não é isso? Dando a ele ciência ali de que o patrimônio dele estaria penhorado. Tranquilina dinâmica? Faz a correspondência com o artigo 652 do Código de Processo Civil, esse artigo 158 do provimento. Joga um no outro para mim. 159. 652. 158 do provimento, junto com 652 do Código de Processo Civil. 159. O cumprimento de mandado por mais de um oficial de justiça, excetuando-se as disposições legais, se dará por determinação do juiz de direito, em despacho fundamentado, porque pode ser necessário o cumprimento do mandado por mais de um oficial de justiça, não é isso? Mas, senhores, existem situações legais em que deverá o mandado ser cumprido por 2 oficiais de justiça? Sim. Quais são as 2 maiores que, sempre que possível, eu tenho feito referência? Lá na execução, arrombamento, artigo 600 e... Só para quem não está fazendo execução com a gente, ficar ligado. Achei? Lá no Código de Processo Civil, o artigo 660 e seguintes, cuida da figura do arrombamento, não é isso?
aonde passa a ser necessária a presença de 2 oficiais de justiça e 2 testemunhas. E também no artigo 842 e seguintes, que é a figura da busca e apreensão, aonde também é, por força da lei, necessário 2 oficiais de justiça e 2 testemunhas. Então, eu sempre estou forçando a barra, sempre que possível, do arrombamento, sempre estou forçando a barra, sempre que possível, da figura da busca e apreensão dentro do Código de Processo Civil, aonde a lei fala 2 oficiais e 2 testemunhas para validade do ato, ok? O 159 do provimento 61 que nós estamos analisando, sempre, exato, boa. 159, por favor, do provimento, olha só, não fala dessas 2 hipóteses que nós estamos trabalhando. Fala de outras, não é isso? Perfeito, porque o cumprimento de mandato por mais de um oficial de justiça, fora as situações e disposições legais que nós vimos, se dará por determinação do juiz em despacho fundamentado. Não é necessário esse despacho fundamentado nas situações obrigatórias de lei. Tranquilinho, 159? Cara, estuda arrombamento para mim em 160 e seguintes do Código de Processo Civil. Estuda a busca e apreensão 842 e seguintes do Código de Processo Civil. Estou desconfiado da cobrança. Positivo operante? Parágrafo 1º, 159, voltamos ao provimento 61. O responsável pela central de mandados designará, previamente à realização da diligência, o 2º oficial de justiça. Ou seja, não é você que escolhe o seu companheiro. Não, a central de mandados escolhe para você. Então, se você, porventura, quiser aquele mais forte, mais bombado para te auxiliar, porque o bicho pode pegar, ele pode mandar a mais magrinha, mais baixinha, beleza? E aí você vai ter que fazer o quê? Se vira, velho, entendeu? Passar mal, sei lá, dá seus pulos. Então, parágrafo 1º, quem escolhe é a central. O responsável pela central de mandados designará, previamente à realização da audiência, o 2º oficial de justiça. Caberá à parte responsável recolher a verba indenizatória de transporte devida a esse oficial de justiça companheiro, não é isso? O cara tem que pagar. Tranquilinho? 160, vamos com fé. A entrega de mandados pela Secretaria do Juízo à Central de Mandados deverá ocorrer até às 16 horas, com exceção das medidas urgentes. Lembrem para mim a dinâmica, senhores. Não tem contato você, oficial de justiça, com a secretaria, por enquanto, salvo naquela situação em que você vai na secretaria para ver se o devedor pagou no prazo de 3 dias, não é isso? Tudo é feito através da central de mandados para uma organização do trabalho. Então, a secretaria encaminha para a central de mandados, que passa para você, lembram disso? Você devolve para a central de mandados, que reencaminha para a secretaria, correto? Então, aqui o provimento está regulando, aqui eu não acho que seja coisa de cobrança, mas só para a gente ter essa dinâmica, que a secretaria, ao remeter para a central de mandados, deverá fazer até às 4 horas da tarde. Salvo situações de urgência, porque a situação de urgência é urgência, né, cara? E não tem lá um oficial que fica de plantão nos casos da urgência e tal, não é isso? E se ele não tiver, não vai o responsável designar até um outro, não é isso? Lembram disso, senhores, dentro da estrutura do provimento? Sensacional, 160 e caímos no 161, vamos nós. A entrega de mandados pela secretaria deverá ocorrer até às 16 horas, com exceção das medidas urgentes. Os oficiais de justiça deverão comparecer diariamente à central de mandados. Vou falar de novo, diariamente à central de mandados, no horário compreendido entre 8 e 16 horas, para recebimento e devolução de mandados, quando então providenciarão o registro do seu ponto diário. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos à central de mandados no prazo máximo de 20 dias,
contado do seu recebimento pelo oficial de justiça. Pode marcar o 161, dá estrelinha nele. Ok? Você tem que comparecer diariamente à central de mandados, nesse horário, para recebimento e devolução dos mandados, não é isso? Todo isso tem que passar lá. Quando então providenciarão o registro no ponto seu de serviço e deverão ser cumpridos e devolvidos à central no prazo máximo de 20 dias. Crava esse prazo para mim. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos à central de mandados no prazo máximo de 20 dias, contado da data em que você, oficial de justiça, recebe. 162. Pode marcar também. Porque é 20 dias, mas, olha lá, os mandados de intimação de partes, testemunhas e auxiliares da justiça deverão ser cumpridos e devolvidos até 5 dias antes da audiência. Ok? Então, a parte pode requerer a intimação da testemunha. E aí, então, ele requeriu a intimação da testemunha, chegou, na verdade, na central de mandados, poucos dias antes da audiência. Você não vai ter 20 dias, não é isso? Porque você teria que cumprir sempre quando é situação de audiência. Tem que devolver em até 5 dias antes. A preocupação da lei é justamente o quê? Que você, oficial, não cumprindo a sua parte, não tenha ciência o juiz se a parte, se a testemunha foi devidamente intimada, o que poderá ocasionar um atraso muito grande no processo, com remarcação dessa audiência para a data futura. E você, oficial de justiça, é civilmente responsável. Lembram disso? Então, dentro dessa linha de raciocínio, somos é legal, porque aí é presença, passei mesmo, muito bem. Senhores, por favor, tem que ficar atento a esses prazos, ok? Joga de novo para mim, Gui. 161, parágrafo único. Prazo máximo de 20 dias para cumprimento e devolução, ok? Intimação das partes, testemunhas e auxiliares da justiça deverão ser cumpridos e devolvidos até 5 dias antes da audiência. Gravamos? Parágrafo 1º. Em casos excepcionais, para evitar o cancelamento da audiência, olha a preocupação que eu falei dos senhores com esse barato de cancelar a audiência, velho. Para evitar o cancelamento da audiência, a intimação poderá ser entregue até a data de sua realização. Hipótese em que o oficial de justiça deverá comunicar tal circunstância à central de mandados, a fim de que o processamento do mandado e a sua entrega respectiva à secretaria ocorra em caráter de urgência, porque nós não queremos, não é isso? Adiar de jeito nenhum a audiência, dá um maior transtorno, cara. Parágrafo 2º. Pode cancelar a audiência. E por pauta do juiz exato, porque você tem que ter certeza que a testemunha foi intimada e de repente ela não compareceu. Porque de repente ela não compareceu, porque ela não foi intimada por você a tempo e modo. Então isso pode causar um transtorno e adiar o processo por meses. Porque de repente o juiz não tem mais datas nos meses seguintes para remarcar essa audiência, cara. Entendeu? É porque vai mudando, não é isso? Sabe? Então tem que ter esse cuidado mesmo, gente. Quando você oficial for cumprir, tem que devolver. Você atrasa o processo 6 meses, cara. Entendeu? Dá um transtorno do cão. Você tem certeza porque você, oficial de justiça, a intimou. Assinou. Você lembra que quando você vai cumprir o mandado de intimação, você tem que descrever a pessoa intimada, aquele negócio todo? Lembra? Que artigo? 239, parágrafo único do Código de Processo Civil. Você vai lá entregar a intimação para o cara. Devolveu, juntou aos autos, aí está confirmado que a testemunha foi intimada. E se ela não compareceu, o juiz até manda buscar a força. Se for o caso, entendeu? Agora, se eu não tenho, enquanto juiz nos autos, a juntada do mandado de intimação, eu não tenho ciência se ela foi ou não.
intimaram até para determinar essa condução coercitiva dela a essa audiência. Aí eu tenho que adiar. Porque o oficial não cumpriu ou não devolveu mesmo tendo cumprido. Então eu adio essa audiência, cara, e aí vão-se meses nisso aí. Pegamos? Ótimo, julgou lá para mim.